Fala pessoal, eu sou a Dai Coutinho e eu vou te contar um pouco sobre a minha história. Nesse primeiro vídeo aqui do YouTube, eu quero deixar registrado como foi a minha transição de carreira e como eu vou poder te ajudar a partir desse vídeo e os outros que vêm pela frente. Então esse é meu primeiro, espero que gostem e vamos lá. Se você está pensando em mudar de carreira, esse vídeo é para você e eu vou te contar por quê. Eu era contadora, presa numa rotina que não fazia mais sentido para mim. Hoje eu sou gestora de tráfego, faço anúncios para a internet em várias ferramentas. O vídeo anterior que te atrapalhou é o anúncio que você acabou pulando em 5 segundos, imagino eu. Então é esses anúncios que eu faço aqui no Google para o YouTube e também faço em outras plataformas, como comentei. Então eu vivo do digital, eu trabalho de casa, famoso home office. Antes da pandemia, então foi em 2019 que eu comecei a trabalhar de casa, mas eu já tinha uma experiência de quase 3 anos trabalhando com digital. Não, por acaso não começou com a gestão de anúncios, mas eu vou contar logo na frente. Então é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Eu vou te contar tudo sobre a transação e como trabalho há 10 anos com essa profissão e com o mundo digital. Então eu espero que você se identifique e vamos lá. Então, quem era eu antes? A minha formação é contabilidade, o próprio título do vídeo fala, né? Então, eu atuava como contadora, basicamente como analista fiscal, tá? Então, foi a última, a nível de cargo na minha carteira, foi analista fiscal. A rotina me incomodava bastante, porque, voltando um pouco lá no início, eu queria fazer... Minha mãe, na verdade, queria que eu fizesse uma faculdade. Eu não, na época eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, ainda com 17 anos. Acabei fazendo um teste vocacional, e nesse teste, depois de concluído, começou que apareceu a informação que eu era de exatas, né? Eu não sabia muito, não tinha muito essa questão de exatas, humanas. Então, na minha época deu como exatas, que era mais para a parte de física, matemática, tecnologia. Então, em 2008, acredito, 2009, eu acabei fazendo esse teste e deu para parte de tecnologia, física e matemática, como eu tô comentando. Só que na época a tecnologia não era muito acessível, principalmente para mim que venho de uma cidade pequena, aqui do interior de Pernambuco, no Brasil, e não era muito acessível. Eu não tinha computador, por acaso eu tava na Lan House fazendo esse famosas Lan Houses, né, que tem vários computadores, então acabei fazendo esse teste por lá. E interessante, deu esses 3 e realmente era o que eu gostava muito. Não me dava bem com matérias que era relacionada a humanas e português, nossa, eu nem falo. A professora já deve saber até hoje o meu nome, quando eu ficava em recuperação nessa matéria. Mas tudo bem, vida que segue. Então, assim, acabei fazendo esse teste, deu bom, né? Realmente bate com o que eu tô fazendo hoje, a nível de números, de dados. Então me ajudou bastante a tomar essa decisão, eu escolher tecnologia. Só que na época, quando eu apliquei para o Enem, né, acabou que eu não conseguia nota suficiente para esse curso. E na minha cabeça eu não tinha outra opção, que eu queria realmente fazer tecnologia, engenharia da computação, essas coisas. Acabou que a vida deu uma virada, assim. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão esse vídeo vai acabar se estendendo muito e não é o que eu quero. Então acabei indo para contabilidade e foi uma escolha, né? Então eu falo para todo mundo que na época eu fui pesquisar, eu já tinha me formado no ensino médio, eu fui pesquisar o que era. Eu só tinha 2 opções para fazer: administração e contabilidade. Então eu acabei buscando saber o que era contabilidade, que eu não sabia muito, assim. O pessoal entende que seja só cálculos, mas não é. É praticamente uma ciência social do que exata, né? Então é bem diferente do que a gente costuma entender na sociedade. Mas eu ouvi que eu busquei, não ouvi, eu busquei na internet que contador, ele pode ser um administrador, mas um administrador, ele só é um administrador. Não sei bem de quem é a frase, mas na época fez bastante sentido para mim e acabei escolhendo a contabilidade. Só tinha 2 opções, que era o que minha mãe podia pagar na época. Então, acabei indo para essa contabilidade. Me formei, só que durante o período da faculdade, acho que no final, assim, já terminando, já estava trabalhando. Eu consegui estágio no primeiro mês da faculdade. Ainda ia fazer... Tinha acabado de fazer 18 anos, eu entrei na faculdade com 17. Então, eu acabei de fazer 18 anos e acabei entrando. E consegui esse estágio muito rápido. E eu acabei, no final, descobrindo o Google e fiz alguns anúncios, mas assim, não sabia nem do que se tratava. Então, um pouco, eu busquei como ganhar dinheiro online, na época, pela internet, e acabei descobrindo algo sobre
criar sites. Então nessa época já começava a fazer alguns sites e comecei a aprender sobre hospedagem, domínio, criação. Então na época, no início eu nem descobri o que era o WordPress, depois foi que apareceu, eram mais umas plataformas prontas que tinha na época. Então comecei nessa parte de site. E para o site, a gente sabe que criar site só é deixar lá o local, é igual uma loja física. Você cria uma loja, mas você precisa levar as pessoas para lá. Então, o que eu busquei não foi tráfego. Errou quem imaginou que fosse tráfego. Foi SEO. SEO, na verdade, SEO, na verdade, é otimizações, né, para o mecanismo de busca orgânico, sem precisar pagar. Então acabei aprendendo também sobre SEO. Tá bem complexo, né? Por isso que eu tô falando para vocês que se eu for contar a história realmente vai dar muito tempo. Então acabou que eu aprendi a criar sites e depois eu fui para a parte de SEO para otimizar os sites para mecanismo de busca. Só que mesmo assim ia levar um certo tempo, a longo prazo. Então acabei conhecendo o Google Ads, que para poder levar tráfego para esse site e oferecer para os clientes na época que eu estava fazendo os sites. Então foi muito bacana, acabei, não será terrível a plataforma, hoje em dia são bem mais didáticas, mas antes era bem ruim. Por acaso na época não tinha muita gente falando sobre, nem existia a gestão de tráfego, acabou que era analista de mídia ou PPC, tem vários nomes, né? Mas acabou que na época não tinha realmente, assim, eu não, pelo menos não, na época eu não lembro, realmente eu não lembro de encontrar pessoas que falassem sobre isso, então acabei aprendendo realmente direto alguns tutoriais que tinha lá de central de ajuda do próprio Google, e eu acabei deixando um pouco de lado. Eu conheci um pouco do curso que eu acabei fazendo de marketing digital no geral, foi onde eu aprendi questão de site, questão de SEO e também tinha tráfego lá, e acabei gostando realmente, e fez tudo se encaixou. Então, mas acabei deixando um pouquinho de lado porque eu estava muito focada também na minha área, né, em fiscal, contabilidade, eu gostava bastante, só que depois acabou ficando um pouco monótono, acabou aparecendo mais freela para poder fazer site, para poder levar tráfego, e foi quando realmente eu comecei a pôr caras de estudo, procurar mais cursos, mais vídeos, para poder entender mais. E com os erros no começo foi com que eu realmente aprendi, e depois eu busquei alguns outros cursos para poder evoluir como profissional. E acabou que na própria empresa onde eu estava trabalhando apareceu a oportunidade de a gente poder ter o e-commerce dos produtos que a gente tinha vendendo lá. Então eu abracei a ideia, acabei saindo dessa empresa como analista de e-commerce e foi muito legal, aprendi bastante, muito mesmo, muito. Além do que eu já sabia, então acabei aprendendo bastante. E deu bom, né, em alguns momentos, que por acaso eu saí de lá realmente para ter essa oportunidade que apareceu no home office, trabalhar de casa, e acabei indo para essa área que eu tô até hoje e gosto bastante. O primeiro cliente, falando sobre o primeiro cliente, a minha primeira campanha foi realmente quando eu fiz um site que era para vendas de muda. Incrível, né? Vendas de mula. Se essa pessoa ver esse vídeo, eu aprendi bastante e a gente fez a primeira campanha para venda de muda. Então foi bem legal e aprendi bastante com esse tipo de campanha. Sobre a mentalidade de contabilidade, me ajudou muito por parte de questão de padrões, me ajudou a pensar um pouco, né? A gente faz muito balanços, então a gente acaba analisando muito os números das empresas, do ativo, passivo, DRE. Então isso ajudou muito até hoje a pensar nessa questão de dados, para a gente poder ter sempre, ver se acha padrão, nunca tem, basicamente, mas ajudou muito a minha parte como realmente analítica. E as conquistas iniciais começaram realmente eu senti mesmo que eu comecei a ter mais, estava ganhando mais como anúncios, né, fazendo anúncios, do que a própria empresa onde eu trabalhava. Então, quando veio essa outra oportunidade, não tinha como pensar, porque realmente ia passar muito do valor que eu ganhava e ia trabalhar de casa. Então, não teria outra opção, realmente, a aceitar a proposta. Hoje, eu vou falar um pouquinho como hoje, porque como eu falei, se eu for contar a minha história mesmo, vai ser horas, horas e horas para vocês, mas a minha atuação atual hoje como gestora, como eu falei, já estou há 10 anos, então são bastante conhecimento que eu tenho na minha cabeça, que eu quero compartilhar para vocês, não só nesse vídeo, mas em vários vídeos. Esse é só o primeiro, então eu quero que vocês aprendam bastante com conteúdo aqui no YouTube,
Você pode me acompanhar em outras redes também, mas hoje eu estou atuando como praticamente subida de campanha, análise, dados, e eu gosto bastante de criar dashboard. Então é uma coisa que eu curto muito, identificar padrões, analisar as campanhas. Esse é basicamente o que eu faço. Já dei várias aulas para mais de 100 pessoas gravando. Então também não só na parte de tráfego, mas eu também já atuo como professora de tráfego, tanto aqui no Brasil como em Portugal e para outras pessoas de outros países, e eu dou muita consultoria também. Então esse é o que eu faço hoje como tráfego. E eu já investi, eu falo pouco, mas já investi alguns milhões, já faturaram milhões a partir das campanhas que eu criei, e já fiz vários 7 em 7, 6 em 7, quem sabe o que eu tô falando, são 100 mil em 7 dias, ou 1 milhão em 7 dias, então já fiz bastante, né, lançamentos de infoproduto, e já alcançamos bons resultados. E o digital me trouxe coisas muito legais. Então hoje realmente veio dessa profissão. Basicamente eu não teria ganhado o que eu ganhei trabalhando como CLT em pouco tempo, então precisaria de muito tempo. Na pandemia ajudou muito essa área, então acabou realmente alavancando. Mas é isso, eu não quero muito estender esse vídeo para não ficar gigante. É só um pouquinho na minha história, espero que você tenha se conectado. Eu espero que você que está pensando em fazer essa transição, vá com calma, não seja muito querendo avançar muito as etapas. Pense bem, veja a questão de economia, se faz sentido para você essa transição, se não vai te atrapalhar. É difícil, mas precisa ter coragem realmente. E eu tive e deu muito bom. Espero que para você também dê muito bom. Não é uma área fácil, você achar que é uma área fácil, mas não é uma área fácil, é uma área bem completa, bem complexa, não existe padrões. A gente busca o padrão, mas não tem realmente. A gente trabalha muito com dados, então tem que identificar algumas coisas que fazem sentido, outras não. Muda muito rápido, muito mesmo. Diferente da contabilidade, que é bem monótono, bem débito e crédito, e algumas coisas do fiscal, né, que depende de legislação, claro, mas é bem diferente mesmo. Mas é dinâmica, quem gosta de coisa dinâmica, gosta tem vontade de descobrir as coisas, de melhorar os resultados, de ajudar as pessoas, ajudar as empresas. É uma área muito boa, que eu recomendo para qualquer um. Então, mesmo se não for para essa área, você estiver fazendo uma transição, pega as dicas, faça a transição com calma, né? Não se precipite, mas tenha coragem, que lá na frente vai fazer muita diferença. Eu tô muito feliz com a escolha que eu fiz. E é isso. Se eu já te impactei antes, eu quero que você comente abaixo como eu te impactei, como eu te ajudei. Se você ainda não me conhecia, também pode comentar abaixo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se essa história te inspirou, você também quer usar dados, tráfego para transformar a tua vida, se inscreve no canal para você acompanhar os novos vídeos que vai sair, e você também pode dar dicas de próximos temas e o que é que você quer saber. É só colocar abaixo que eu vou te compartilhar também histórias reais, bastidores, análise e muita coisa legal tá vindo por aí. Espero que tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.